E estamos oficialmente ao vivo. Estou aqui com Jordan Vieira. Jordan, que é podcaster, psicólogo, mestrando, nerd nas horas vagas. Mais nerd do que qualquer outra coisa, na verdade. Tem um carinha aqui de Fortaleza que faz cosplay de Sif e mestre RPG que ele se identifica como Sif full time. É um nerd full time. Praticamente, cara. Pois é. Basta olhar a minha E, estante ali que dá pra perceber isso. Assim, cheio de nerdice. pois é. Pois é isso. Jordan Vieira está atualmente fazendo um mestrado na PUC, né, em psicologia, na área de... Lá tem uma área de psicologia analítica, né? No núcleo de estudos junguianos, né? A área é psicologia clínica e aí o núcleo é núcleo de estudos junguianos. NEJ. Como é a sigla? NEJ. Para que eles tenham pelo menos um Byakugan. E, e o Jordan está pesquisando justamente sobre super-heróis. Como é o título completo da tua dissertação? Que ele é... Super-heróis, mitologia e psicologia analítica, o mito moderno sobre coisas vistas nas HQs. Em alemão ficaria ótimo, porque sempre colocam títulos gigantescos, né? Eu peguei assim o mito De moderno coisas para fazer vistas. alusão mesmo, né, ao Jung e Sim, tal. sim. Porque a ideia é seguir naquela linha, né, de olhar um Ah, fenômeno, não, que aquele livro é fenomenal. olhar um É uma fenômeno aula de como fazer isso contemporâneo mesmo. Sim, exato. sobre essa perspectiva. Fenomenal mesmo. Então, tem mais alguma coisa a seu respeito que você gostaria que seja dita na sua apresentação, Jordan? Não, acho que tá bom, né? Já foi o Então, suficiente. seguindo aqui nas nossas lives sobre psicologia analítica e cultura pop nas pesquisas acadêmicas, tu pode falar um pouco sobre a tua pesquisa, Jordan? Como é que você chegou... Oi, Edson. Como é que você chegou ao tema? Qual é especificamente o problema que você está... Ou seja, qual é a pergunta que você quer responder com a sua pesquisa, né? Então, cara, na verdade, eu comecei com isso daí na monografia ainda, né? A minha pesquisa do mestrado, minha dissertação, é um desdobramento da minha monografia, né? Lá na monografia eu fiz um olhar muito amplo sobre psicologia analítica e HQs, assim, e aí saí lançando um monte de possibilidade, né? Pensando, por exemplo, quais seriam algumas possíveis imagens arquetípicas que aparecem nas HQs, né? Será que tem mesmo um caráter mitológico nisso daqui? Assim, isso influencia a cultura? Isso não influencia a cultura? Tem manifestação do inconsciente coletivo? Não tem? Enfim, foi um delírio generalizado nesse sentido. Muito maior e megalômano do que deveria ser uma monografia, né? Mas, no fim das contas, agora na dissertação, eu vou para esse aspecto mitológico, né? Assim, será que as HQs, será que nas narrativas de super-heróis você encontra um eco dessas imagens arquetípicas e isso conversa com a mitologia de alguma forma? Tu já leu Super Gods? Já, já. E aí eu tô partindo fundamentalmente daquela ideia do Campbell de que existe uma função psicológica, né, para a mitologia, e isso se relaciona com a maneira como as HQs são construídas. Tu tá usando a categoria de mitologia criativa do Campbell? Sim. É porque eu acho que é uma categoria fundamental, né? É uma que eu também estou utilizando no meu doutorado, né? Para pensar os Isekai como mitologia. Uma possibilidade, né? Pensá-los como mitologia criativa, né? Porque aí dá conta do aspecto arquetípico mais arcaico, né? Mais explícito. E aí, qual é a pergunta de partida? Qual é o problema, né? Então, o meu objetivo, né, é tentar analisar mesmo como é que estão essas possibilidades, né? Será que de fato aqui existe uma relação mitológica, né? Será que aqui nas histórias em quadrinhos aparece um conteúdo mitológico mesmo, arquetípico? E aí isso é um objetivo geral, né? E dentro dos objetivos específicos eu vou tentar avaliar, fazer um olhar histórico primeiro, né? Desde a da criação do Superman em 38,
Na verdade, 33, né? Mas Jay Shuster. 38. Lançado. E aí, como isso interferiu, né, na cultura, no zeitgeist, e que mitos foram esses sendo contados e repercutidos nessas narrativas, assim. Para agora, recentemente, Em seguida tem a Charlton Comics, né, que vai lançar o Shazam e tal. sim, 1940, se não me engano, Shazam 1940. E aí eu escolhi um personagem, né, para poder aplicar uma análise mais profunda, né? E aí eu vou fazer com Pantera Negra. Do Pantera? Por que o Pantera? Cara, primeiro porque eu tô. Não sei se deveria falar o que eu vou falar agora. Deixa eu repensar aqui, porque eu não posso dizer o que veio na minha cabeça. Bom, a pós-graduação é um lugar de elite, né? É um lugar majoritariamente branco. Então, usar um personagem negro, para mim, faz bastante sentido como uma forma de contravenção contra esse sistema, né? E desde o lançamento dele nas HQs, é um personagem que tem um eco muito grande para representar aspectos de negritude, né? Então, Você se não eu acha ele estou muito tentando... contra-revolucionário, assim, o Pantera? Porque o Pantera, ele é um personagem conservador, né? Sim, mas conserva aspectos da negritude. É, porque, inclusive, é interessante, né? Porque de uma perspectiva mais de esquerda ou socialista, o personagem legal mesmo é o Killmonger no filme, né? Sim, sim. Mas eu Ele quero está analisar. defendendo uma monarquia conservadora ali, a conservação de um regime monárquico totalitário. Então, mas aí você está pensando no filme. Eu vou pensar É, numa nos evolução do quadrinhos, né? personagem historicamente, assim, principalmente em Mas, como hoje isso se reflete no afrofuturismo, porque agora o Wakanda é um sim, sim, império sim. espacial, né? Sim, Assim, são os negros tomando o espaço, intergalácticos, assim, tem uma outra sim. pegada, né? Porque também o título Pantera Negra, né, é uma forma de contrapor o movimento socialista negro, né? Os Panteras Negras eram revolucionários mesmo, né? Estariam muito Sim, mais próximo do Killmonger do que do T'Challa, né? do T'Challa, né? Do filme, sim. Mas, O T'Challa do filme é meio bundão, assim, né? eu acho. É meio O dos fraquinho em quadrinhos é comparação mais aos foda. quadrinhos. Casou com a Tempestade. Tempestade e tudo, né? Sim, sim, sim. Então eu vou fazer esse olhar aí para ver como isso contribui, né, de alguma forma, para a gente pensar alguns parâmetros mitológicos do século XXI, né? Assim, Sim. será que tem isso construído mesmo ou não? Será que... Não, em termos de representatividade, tanto os quadrinhos quanto o filme são muito importantes mesmo, assim. Não, o filme foi um Isso marco para a indústria, né, é cara? inegável, né? Isso Porque aí tirante modificou. O Black Exploitation, né? A partir da década de 70, não tinha filmes mainstream de estúdio, só o Black Exploitation e o Príncipe de Nova York, em Tira da Pesada, Ed Murphy, né? E o Ed Murphy você não Esses daí tinha são da muitos década de 80, né? de 80, né? Black Exploitation, depois o Ed Murphy, né? Chutando a porta, como pros outros atores negros, né? Personalidade importantíssima. Mas não tinha, né? Especialmente na seara atual dos super-heróis. E aí, Sim. como é que tu pretende metodologicamente levar adiante a tua pesquisa, né? Porque tu reduziu, né, para o T'Challa, né, para o Pantera Negra, e a partir daí, como é que você vai tentar encontrar evidências desse aspecto mitopoético, né, dos quadrinhos? Então, primeiro eu vou fazer a evolução histórica. Eu falei aqui da questão da evolução histórica dos quadrinhos, mas na verdade ela começa antes, né? Ela é uma evolução pré-histórica, né? Porque no estudo de histórias em quadrinhos se pensa que as primeiras histórias em quadrinhos estariam relacionadas com as pinturas rupestres, né? Já É um seriam pouco proto-histórias exagero, em né? quadrinhos, no sentido de ser uma narrativa de contar a realidade, de alguma Sim, forma, né? E aí isso vai evoluindo, né? Vai passando pelas tapeçarias medievais, né? Então sim. seriam antecessores das histórias em quadrinho
Sendo assim, as grandes catedrais também seriam histórias em quadrinhos, né? Sim, 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 sim. O Scott Os McCloud, vitrais, que é um dos estudiosos nesse sentido, ele coloca justamente isso, assim. Desde as pinturas hierógrafas, sabe? Todo esse tipo de representação imagética já tem um caráter que é o mesmo caráter que o quadrinho vai se utilizar futuramente, né? Que é de imageticamente tentar explanar aspectos da realidade, né? Através de símbolos e imagens, né? Então eu vou fazer todo esse traçado histórico aí, né? Com esses autores que embasam isso, MacLeod, sim, Arrad, Gaiarsa, né? Para mostrar que, bom, se isso é ancestral em algum grau, é muito mais fácil de ser arquetípico, sim. né? É uma lógica que faz muito sentido. Porque aí você está falando diretamente com o inconsciente, que era mais primevo nessa utilização simbólica, Sim, né? E isso só foi sendo refinado ou, de alguma maneira, transportado com o passar dos tempos, né? sim. Então, começa nesse olhar, É uma ótima né? apreensão mesmo. Para Que uma das coisas pensar. que o Jung vai fazer é justamente isso, né? Ele começa o mito sobre coisas vistas no céu falando que na antiguidade tinha avistamento de formas circulares, né? Tem Sim, descrições medievais de coisas que apareciam no céu, né? É bem sim. interessante. Então, se desde de tempos imemoriáveis o ser humano já se utiliza das imagens para expressar simbolicamente elementos arquetípicos, o quadrinho, enquanto manifestação artística, não vai fugir muito disso, Sim, né? E aí parte desse princípio. Esse é o início de tudo, olhar essa evolução até 38 com o Superman, né? sim, E a partir daí tentar observar alguns pontos primeiro de como alguns personagens surgem e como eles se refletem socio-historicamente. Por exemplo, Superman. Superman surge ele é um, pouquíssimo tempo antes da Segunda Grande Guerra. ele é um típico super-herói judeu, né? Sim, Ele é um imigrante, ele claramente tem o arquétipo do Messias, né? Ele sim, é um Moisés cósmico, né? sim. Moisés É um mito espacial. solar, né, cara? Enfim, mito de Sim, transformação, de renovação, tudo isso, assim. E aí, ok, então a gente teve lá em 38 o Superman, que inaugura esse movimento e já tem toda essa bagagem simbólica arquetípica, né? e Isso não é aí? em vão, né? Sim, A pressuposição é essa. O inconsciente, de alguma maneira, se organiza para demonstrar, através da arte, uma necessidade coletiva, né? Que sim, precisava surgir ali. E aí, passando por alguns personagens em alguns momentos, né? Tipo a Mulher Maravilha, que surge dentro das narrativas iniciais dela, por exemplo, você tem uma questão de lutar contra a maneira como as mulheres vivem, né? Porque ela precisa abandonar o lar dela, sim. né? Ela precisa abandonar. Themyscira. Naquela época era Ilha Paraíso ainda, nem Ah, era Ilha Paraíso, pois é. né? E quando ela surge em 42, é justamente quando as mulheres estão precisando abandonar suas casas e buscar trabalhos externos, né? Trabalhar em fábricas e tal. Então, tem toda uma representação. E aí, fazendo esses lastros, né? Na década de 60, você tem os X-Men, a luta pelos direitos civis, Sim. né? E, Mas enfim, fazendo essas costuras. aí tu não estaria correndo um risco de uma explicação sociológica dos quadrinhos, ao invés de uma explicação psicológica? Então, mas isso é meramente para observar Hum, como os aspectos psicológicos, né, coletivos, são reproduzidos nesses momentos, assim. Não vai ser isso dá um lastro para tua hipótese porque se comunica com o Zeitgeist, né? exatamente. É esse o ponto, né? Vindo pré-historicamente costurando isso lá, pensando Uhum. essa possibilidade, aí Isso mostrando, seria um olha, preâmbulo para. Seria uma genealogia, né? Em sentido nietzschiano, né? é fazer de fato uma amplificação mais junguiana possível da coisa. É o que Jung faz no Tipos, né? É amparar o máximo possível, né, dentro das possibilidades que eu tenho, né, de entendimento da questão, a possível um possível resultado aí, né, do meu trabalho, assim, para aí chegar, né, no Pantera Negra mesmo e tentar aplicar a metodologia da dialética junguiana nesse olhar do Sim, personagem, né? Então sim. vai ser do amplo mesmo, né, da coisa mais ampla possível, até chegar na especificidade,
né? É interessante, porque essa primeira parte é bem ambiciosa, né? E bem interessante. Sim, Já daria um trabalho muito substancioso por si só, né? sim, sim. E aí, assim, como é algo que eu comecei na monografia, no doutorado, eu queria dar continuidade pensando mais nos aspectos pessoais, né? Assim, o que é que tem do inconsciente pessoal do sujeito que se projeta nesse personagem e gera algum tipo de identificação, né? O que já necessitaria de uma nova abordagem, né? Porque tu precisaria das pessoas, né? Sim, por isso que é para doutorado, porque Uhum, aí precisaria de tempo hábil para ir a campo e tal, e tentar uhum, identificar, né? Pô, por que que para algumas pessoas tal personagem faz mais sentido? Por que que outro personagem tem essa identificação e tal? E aí fecharia essa minha saga do infinito aí de estudo histórias em quadrinhos na perspectiva junguiana. sim. E quais foram as dificuldades que tu deparou para fazer essa pesquisa, começar com esse trabalho? Cara, Hoje acho em que dia, eu sei que no jornalismo, na comunicação, tem muitos trabalhos, né? Acho que a maioria dos trabalhos que você vai encontrar são na educação, no jornalismo, na comunicação sobre quadrinhos, né? Mas na psicologia, tu encontrou algum empecilho, algum preconceito, alguma coisa? assim, preconceito sempre vai ter quando você fala desses temas, né? Assim, invariavelmente a gente vai esbarrar com preconceito. Mas acho que eu tenho uma coisa que pode ser boa ou ruim, né? Dependendo da dose, que é uma paixão pelo tema. Isso me Sim. facilita ser bastante persuasivo em defender o que é pesquisar, né? Então, desde o início eu nunca tive dificuldades em mostrar o meu ponto, tive dificuldade até do meu orientador entender um pouco o que eu queria, porque de fato é muita coisa, né? Assim, é um trabalho que é amplo, Sim. mas de defender o que eu queria, não. Assim, isso desde a época da monografia, quando eu lancei essas ideias, assim, nunca tive, não. Agora, a maior dificuldade real é encontrar trabalhos dentro da psicologia. Assim. É isso que eu estava dizendo. São muito poucos, né? Não tem, assim. Nas bases de dados, com as palavras-chave que eu estou usando, eu não achei. Eu até te mandei umas coisas que eu escrevi, mas no meu blog, né? Eu nunca me preocupei em publicar em artigo e tal, essas coisas, né? Não achei, assim. Eu tenho um trabalho na Universidade de Berkeley, eu acho, não lembro agora, que se chama Gods in Spandex, né? Que é o cara fazendo uma análise mais teológica da coisa, mais usando psicologia Uhum. junguiana, né? Curioso. E tem 3 trabalhos da Pacífica, Graduate. E é tudo que eu achei específico sobre o tema, assim, 4 trabalhos, Mesmo pesquisando em inglês também. mesmo pesquisando em inglês. Difícil, viu? Porque a tese do Grant Morrison é justamente essa, né? Que ele, inclusive, vai falar de alguns super-heróis que são xamãs, né? Como Batman, como Shazam, né? Shazam, eu detestei essa do 951, o Capitão Marvel, né? 952, cara. 52, aí eu odiei tudo. O Capitão Marvel, né? E ele começa justamente fazendo um histórico dos quadrinhos, né? Falando da Mulher Maravilha, a questão do feminismo e da verdade, né? Que, queira ou não, criticamente, ela era uma personagem lésbica, né? Desde o começo, né? Já que ela vivia há séculos numa ilha só de mulheres, né? Uma sociedade só de mulheres, né? Tanto que quando o Steve Trevor aparece, gera um espanto muito grande para ela, né? Assim, ela não sabia o que era um homem, né? Assim, de fato, não sabia, a não ser nas representações imagéticas das divindades ali. Sim, exatamente. Desse percurso histórico que tu tá fazendo, né? O que é que tu tem achado mais relevante em termos psicológicos para fundamentar esse teu trabalho, para pensar os quadrinhos a partir de um viés psicológico? Cara, eu acho que, inevitavelmente, é observar como angústias coletivas eclodem nesses movimentos artísticos, assim, e isso é inevitável. Quando eu me deparei com essa questão do Superman, assim, né, anos atrás, isso me chamou muita atenção,
foi um negócio muito marcante para mim, né? Pensar, tipo, cara, pouquíssimo tempo, assim, sabe? Surge essa figura com essa representação, com essa potência, né? Mediante essa necessidade, assim, a guerra estava para eclodir e tal, e daí para frente não parou, né? Assim, o Superman marca o início da era dos super-heróis, né? Mas antes disso a gente já tinha quadrinhos. O primeiro quadrinho é de 1890, né? Chama The Yellow Kid, era só uma The Yellow tirinha, Kid, exatamente. né? Era só uma tirinha. Mas no início de 1900 você começa a ter os Aventureiros Fantásticos, né? Você começa a ter Tarzan, você começa a ter Dick Tracy, o Fantasma, que Fantasma, eu ainda gostava não muito de eram Fantasma. supers, né? Não. Mas já eram excepcionais de algum E nível. você tem tanto o Flash Gordon quanto o Buck Rogers, né? Sim, Flash são Gordon, todos inclusive, desse início. esteticamente importantíssimo, né? São todos desse Para se início. pensar isso. E uma grande influência pro Star Wars, né? Algumas coisas copiadas descaradamente. Inspiração poética. É, Mas o ponto é, nessa virada de século, né, surgem essas figuras, assim, surgem essas imagens, né, que depois se transformam em supers com o Superman em 38, assim. E aí você vai vendo, né? Por exemplo, na década de 60, na década de 50, na real, finalzinho da década de 50, você teve o Código de Censura dos Quadrinhos, sim. né, do Frederick Werfel e tal. E isso modificou muito a maneira como os quadrinhos eram produzidos, né? As temáticas e como tudo foi sendo direcionado foi completamente transformado. Esse livro, assim, ele é um delírio completo, né? Assim, quando você pega para Que ver, influenciava as crianças, apresentou pesquisas falsas, mas isso manipulava gerou. os dados. Tu pode explicar para as pessoas o que é esse livro que gerou Posso, esse código dos quadrinhos, né? posso. Então, o Frederick Werfman ele era um psiquiatra, né? Se eu não me engano, a origem dele era alemã, mas depois da guerra ele foi para os Estados Unidos. E aí ele escreveu um livro em 55 que chamava Sedução dos Inocentes, né? E nesse livro ele falava algumas coisas do tipo, olha, a Mulher Maravilha induz as meninas ao lesbianismo, né? E ao sadomasoquismo também, por conta da questão do Do laço, laço. da algema, não, da braçadeira, né? Todo aquele corset e tal. Batman e Robin induzem a relações homossexuais, né? E pedófilas também, porque o Batman claramente tem uma tendência pedófila, sempre É cooptando engraçado que garotinhos, sabe? tu já leu o Top Ten do Alan Moore? Não. Ele explora isso genialmente. Porque tal hora ele pega uma equipe, né, que imita a, a Liga da Justiça no Top Ten, né, que é um mundo que só tem super-heróis, todos são super-heróis. E de fato eles estão envolvidos em casos de pedofilia e tal. É muito doido, é bem interessante como ele faz uma metalinguagem com essa história aí. Depois lê, dá uma sacada, é muito, Vou, muito bom o vou Top dar uma Ten. olhada. Aí ele vai botando essas paradas, assim, né? Tipo, ele fala também que Shazam, Capitão Marvel, à época, né? Capitão Marvel induziria a tendências megalômanas e coisas assim, né? Só que tudo isso, né? Tudo isso que ele apontava, porque ele começava dizendo assim, olha, a gente está vendo um aumento do número de crimes, a gente está vendo um aumento de perversidades sexuais, né? A gente está vendo um aumento de comportamentos indesejados, e a única explicação para isso é o fato de que os quadrinhos são a mídia mais consumida do mundo. A única explicação. Não, Claramente, não é a o única fato da gente ter explicação. saído de uma grande guerra que devastou Claramente, a sociedade. Não, isso tem nada a claramente ver. é a única explicação possível. O capitalismo não tem nada a ver com isso, a desigualdade social, a pobreza, E aí ele vai falando, né? Ele trabalhava numa clínica que atendia jovens e tal, e aí, segundo ele, tinham relatos de jovens e tal. Só que o que ele fazia, né, era, por exemplo, um jovem falava uma coisa de um super-herói, e aí o outro, sei lá, vou pegar aqui, Mulher Maravilha. Alguém falava alguma coisa da Mulher Maravilha, e aí alguém tinha um outro discurso que poderia completar a ideia que ele queria passar. Ele ia lá, recortava, juntava os dois é, e dizia que era uma coisa só.
Pensando bem, claramente a Mulher Maravilha me incentivou ao sadomasoquismo. Agora eu entendo tudo. Agora tudo fez sentido. Agora tudo faz sentido, assim. Pois é. Nossa, cara. Chega esse filme novo dela falando de amor, amor nada, cara. Não amor nada. E aí ele fazia isso, falsificava, né? Ele dizia que tinha estudado acho que cerca de 20 mil jovens, tinha trabalhado com cerca de 20 mil jovens. Mas tem um artigo da Carol Tiley em que ela revisa todos os documentos de todos os lugares que ele trabalhou. E tem acesso a tudo o que foi produzido e tal. E ela vai Uhum. apontando as falhas, né? Onde teve manipulação dos dados e tudo mais, assim. E aí acabou que o Congresso norte-americano, né, como sempre precisando de um bode expiatório, encontrou nos quadrinhos, por conta desse livro, esse bode expiatório, né? E aí meteu lá um selo de censura nos quadrinhos, que durou até 66 ou 67, assim, não lembro agora, mas foi bastante tempo, né? E aí, não que os quadrinhos fossem hiperviolentos ou qualquer coisa assim nessa Nem época, amo. mas dali para frente passaram a ser mais bobos e mais infantilizados ainda, né? Até 67, mais ou menos, quando você começa a ter o Dennis O'Neil trabalhando na DC, que é um cara genial, assim, tem Sim. uma pegada de trazer aspectos sociais para as HQs muito forte, né? Se não me engano, foi uma HQ dele do Batman que saiu assim, rompendo com o código de censura, saca? Até porque o código de censura era autoimposto, né? Não era nos Estados Unidos, malgrado qualquer crítica aos Estados Unidos, mas eles têm um pavor fidagal a qualquer espécie de censura, né? Sim, Mas foi autoimposto pela indústria, né? sim. Porque começou a ter também uma questão de taxação maior, né? Dependendo de. Porque assim, quadrinho era um negócio que vendia muito, né? Era muito barato e vendia muito, assim, então gerava muito dinheiro, né? Quando começou a ter essa questão do código, houve também uma restrição maior para os tipos de publicação, né? Se você fosse publicar algo que fugisse mais desse mainstream, sairia muito mais caro, né? E aí, Sim. naquela época, uma HQ era vendida tipo a 10 cents. Era um negócio irrisório, né? E se fosse ficar mais caro, dificilmente você teria público, né? Então, começou a rolar isso daí. E aí, na década de 60, final da década de 60, isso cai, né? E, coincidentemente, nessa época você tem também uma das HQs mais fodas, assim, que é Green Lantern, Green Arrow número Eu 1, tava o lembrando dela, né? Ricardito usando heroína, né, na O capa. Recaído na Heroína e os dois atravessando os Estados Unidos e vendo todas as mazelas dos Estados Unidos. E o Green Arrow adquirindo uma das características que eu acho mais interessante dele, que o fato de ele ser de esquerda, né? Talvez o único milionário de esquerda que dê para confiar é o Oliver Queen. É o Oliver. O Oliver é meu personagem de quadrinhos favorito. Cara, Ele tem. eu tenho dois personagens favoritos, assim. Na DC é o Hal Jordan. Enfim, eu adoro o Eu Hal não gosto Jordan. muito do Hal. É o meu Lanterna. A Lanterna Não, meu Lanterna é a minha favorito. mitologia favorita da DC, a mitologia dos Lanternas, assim. Eu gosto dos Lanternas. E na Marvel é o Demolidor, né, cara? Inclusive tá aqui na Gosto minha muito do camisa Demolidor. do Nelson Murdock. Pois é, mas eu tava lembrando justamente dessa HQ, né? Inclusive tem um run mais recente, mas já de alguns anos do Oliver, que ele vai tentar pedir a Canário em casamento, né? E aí ele vai encontrar, eu achei isso massa, o carro que ele e o Hall usaram e o Hall deixou para ele um anel de lanterna verde lá. E aí ele guarda para assim, se o mundo um dia estivesse acabando, eu tenho isso aqui. Essa HQ deles atravessando os Estados Unidos assim é muito maneira porque você vê um confronto, né, assim, entre alguém que está de fato num lugar de ser detentor de muita riqueza, né, que é o Oliver, se deparando com as mazelas da América e tendo que desconstruir o sonho americano, assim. Exato. Porque principalmente nesse momento ele vai percebendo o quanto as indústrias Star não contribuem Exato. do jeito que ele achava para a melhora dos Estados Unidos, assim, né? E o Hal tem uma postura muito mais conservadora, né? Sim. Assim, em alguns momentos. Então tem esses embates, assim,
né, entre os dois, uma coisa política É muito forte. interessante que os quadrinhos nunca foram conservadores, né? E é muito interessante o fenômeno do nerdola conservador, né? Tem que acabar, né? O Tem que Nerdola é foda, acabar. né, bicho? Mas eu acho muito curioso esse fenômeno, assim, porque a Mulher Maravilha, por exemplo, assim, desde o começo, né? Na década de, na década de 70 aí o Hal Jordan e o Green Arrow, né? Agora, a década de 80 com o Cavaleiro das Trevas, né? Tem uma guinada conservadora muito forte, né? Eu Cara, acho o Cavaleiro das Trevas hoje em dia pavoroso em termos políticos. eu acho que a década de 80, assim, pensando esse lastro histórico que eu estou fazendo, né? Ela representa uma virada muito forte no que é heroísmo, como um todo. O que Que é era então ultraviolência, né? sim, o Com o que era Cavaleiro das Trevas. heroísmo até então cai por terra, né? E, sim. E aí você começa a ter transformações. Talvez o único que não tenha sofrido fortemente com isso foi o Com o Superman, Super-Homem. Sim. né? Agora, quase todos os outros personagens passaram a ter uma representação muito mais grosseira Sombria, nesse né? sentido, né? Uma coisa muito mais visceral, assim, de manifestar as coisas. Né? Tanto que o Watchmen, em 85, é talvez a coisa mais humana, né? Nessa maneira de perceber as manifestações de violência, de Sim. sentimentos mesmo, né? Assim, o Watchmen é uma parada muito humanizada, né? É tirar É. desse pedestal, assim, né? Desse lugar mitológico Monte Olimpo que essas figuras estavam e jogar na Terra, assim. O Watchmen, junto com o Miracle Man e um outro quadrinho, é uma tentativa completa de desconstrução do Alan Moore dos super-heróis. Inclusive, ele para de escrever super-heróis depois disso, né? Sim. Porque ele acha que os quadrinhos têm mais, são uma forma de comunicar muito mais do que simplesmente super-heróis, né? Miracle Man é ainda mais doido, né? Do que o... Cara, Miracle Man é uma das HQs mais fantásticas, assim, né? Porque você dá para um cara um poder de fazer qualquer coisa, assim, e ele não sabe o que fazer com isso, né? Isso gera um questionamento humano, né? De humanidade mesmo, de sentido de vida muito forte, assim. É. Mas aí na década de 80 você tem essa desconstrução mesmo, cara. Cai o pedestal, esse Monte Olimpo é dinamitado e esses deuses passam a habitar entre nós, assim, E são aí você humanizados. chega na década, na Idade das Trevas dos quadrinhos, que foi a década de 90, né? Com talvez o Cavaleiro do Apocalipse, o maior Cavaleiro do Apocalipse dos quadrinhos tenha sido o cara que criou o Deadpool, como é o Rob Liefeld. Rob Liefeld, meu Deus do céu. Que criou o Capitão Cable América com aquele peitoral gigante, é, todo torto. assim, Acho que a única contribuição positiva do Liefeld para a indústria foi depois trabalhar com a galera da Image, assim, porque aí na Image Comics funcionou bem. Né? Tudo que o sim. pessoal da Image Nossa, criava era muito bom. Mas o Liefeld foi responsável, assim, por detonar muita coisa, no mau sentido, né? E a Sim, década de 90 foi um boom muito grande dos quadrinhos, ao mesmo tempo que teve um processo de uma estilização e um esvaziamento, né? Apesar de que foi também por essa época que surgem grandes nomes, né? Ainda na década de 80, final da década de 80, Neil Gaiman, né? Com Sandman. O Reinaldo fez uma essa. pergunta interessante. Vocês acham do The Boys? Cara, eu gosto de The Boys, assim. Embora eu não goste muito do Garth Ennis, assim, eu acho ele meio grotesco Não, muitas vezes. Mas. eu gosto do Preacher. Preacher é maneiro, cara. Preacher é maneiro. Teve até uma série. Né? Eu não Flopou, mas gostei da teve uma série. série. Achei ruim. Eles têm um problema de ritmo muito grande, assim, é muito arrastado, é muito demora muito para as coisas acontecerem, porque na série ele é um herói relutante, isso não tem nada a ver com o personagem, é uma bosta. Sim, sim. Mas no geral eu gosto de The Boys, assim. Assim, se a gente for comparar série e quadrinho, são um universo muito distante, porque o quadrinho é grotesco, né? Assim, num nível muito absurdo. A Eu série prefiro a ainda pega série. leve.
em alguns aspectos, assim. Mas eu gosto, acho maneiro. Que o The Boys é uma desforra do Garth Ennis, né? Sim. Ele foi rejeitado para escrever algumas histórias de super-herói e tal, e aí ele detonou tudo. É uma desconstrução, né? Você vê que essas desconstruções são frequentes, né? Do mitos do herói, né? Você E tem o Garth precisam ser, né? Ennis, você tem o Alan Moore. Elas precisam ser justamente porque um herói icônico, assim, né, arquetípico puro, não cabe mais na sociedade atual, assim, sabe? É, Se você pensar esse ideal heróico supremo de virtudes inabaláveis, é completamente deslocado, né? E isso é muito irônico, porque ainda assim o Superman segue sendo um dos personagens mais famosos da indústria. nesse sentido, como é que Né? tu vê o Kingdom Come, do Alex Ross? Porque ele é uma reação fortíssima a isso, né? Sim, Inclusive, ele odiava o Cable, ele odiava o Rob Liefeld, né? Porque o Rob Liefeld, além de ser um péssimo desenho... O Rob Liefeld, para mim, é um grande mistério. Porque ele é um péssimo desenhista, ele é um péssimo... Ele desenhava que prestasse quando ele estava na DC, nos começos, e fazia o Rapina e Columba. Porque você tinha uma coisa assim, pô, estilizada e tal. Depois, meu Deus do céu, ficou aquele negócio que ele realmente não sabe, ele não sabe desenhar pé, não sabe desenhar pé nem mão. nem mão, não sabe desenhar chão. Os personagens sempre estão voando, assim. Boa parte das capas do Cable e do Deadpool não tinham pé por conta disso, assim, porque ele não sabia fazer. Ou no caso do Cable, estava sempre com aquelas armas gigantescas para esconder o fato de ele Dê não a saber mão, né? desenhar a mão. Dê a mão. E as armas eram só canos, né? Assim, elas não tinham nenhum detalhe de arma. Só um bloco de Lego, né? Que é igual arma de Lego, É, assim, horrível. quadradão, assim. Mas essas desconstruções são necessárias, cara, porque se o mito precisa se adaptar à sociedade de alguma forma, né, para poder continuar trazendo a sua função psicológica, isso tem que ser sempre reinventado, né? Tem que ser sempre reconstruído, desconstruído, reformulado, assim. E eu ainda não sei porquê, assim, um dia eu gostaria de estudar o porquê só funciona com o Superman o fato desse ideal de virtude se manter. Embora ainda tenha muitas críticas a isso, né? Você perguntou do Kingdom Come, e de fato Kingdom Come traz uma outra perspectiva, Injustice traz outra perspectiva de um Superman perdido no Sim. mundo, né? Assim, Mas ter na caído mesma nesse lugar. na Injustice é na mesma perspectiva do Kingdom Come. Sim, Na hora que desaparece o Clark, o que sobra é um monstro, né? exatamente. A força dele é o Clark Kent, porque sem humanidade ele é só um monstro superpoderoso, né? Pois é, né, cara? E aí a grande dicotomia da parada é o fato do cara não ser humano e ainda assim ser o herói mais humano de todos, né? Assim, até uma fala do Pois Batman. é, e é muito curioso porque parece um retorno interessante, né? Porque já em Platão você tem uma você tem uma crítica dos deuses por terem características humanas, né? Serem extremamente humanos, Zeus, Apolo, sentem ciúme e sentem raiva e agem por motivos mesquinhos, né? E um processo de espiritualização cada vez mais alto, né? Até chegar na perspectiva moralmente extremamente sofisticada do meu povo, né? Através do cristianismo dominar boa parte do Ocidente com o Império Romano, e agora os deuses voltam a ser pessoas, né? Sim. Não, não, é um movimento muito interessante, né? Eu acredito que isso precise acontecer, assim, justamente para que a gente consiga se aproximar dessas imagens, Me né? amarro também. Quanto mais hiperbóreas elas tiverem, mais distantes elas vão estar, né? E aí as possibilidades de representação psicológica, identificação, projeção, qualquer diabo que possa rolar ali, vai ser muito difícil, né? Tem uma Então fica passagem esse do pêndulo. Campbell que é bem interessante, né? Que quando se perde a perspectiva psicológica, as histórias mitológicas são só histórias de seres superpoderosos, né? Pois é. E isso, de fato, é o que é muito representado nas HQs, né? Assim, Sim, você falou dessa questão tanto do Injustice quanto do Kingdom Come, mas isso está presente o tempo inteiro, né?
Quando o herói perde o que o torna herói, de alguma maneira ali, né? A narrativa vira e parte para outras perspectivas, ou quando ele perde a humanidade, ou quando ele perde qualquer coisa. Não é incomum heróis desistirem de poderes, né, cara? Sim, sim. Não mesmo. É uma boa pergunta. O que é que tu acha? Falta um S. Cara, eu acho que. Eu já vi um artigo uma vez fazendo a comparação com o próprio Superman mesmo, né? Eu acho esticado. Se você É, ler o Nietzsche direitinho, eu acho esticado. Mas prossiga. já vi um artigo fazendo essa comparação, assim. Acho que em termos de ideal ou fantasia, né, possível, tem muito a ver, cara, Por sabe? quê? Por que tu acha? Porque, no fim das contas, essas imagens representam algum parâmetro, né? O Junito Brandão, quando ele fala do herói, ele tem uma fala que o herói representa as potencialidades, né, do ser humano em algum grau, assim. Então, nesse sentido, eu acho que vai ter uma interseção, né? Vai ter um ponto de encontro, assim. Porque, no fim das contas, né, assim, como alguém que está estudando esse tema já há alguns anos, o que eu percebo é que na figura do herói existe muita possibilidade de projeção, Sim. sabe? Existe muita possibilidade de identificação. E aí, desse lugar, vai ter sempre um potencial, né? Para bem ou para mal, né? Que pode ser ou não aproveitado, assim. Isso não Então, retoma muito a ideia do Feuerbach, da religião, como apenas valores humanos projetados? mas não são apenas, né? São também. E o que mais estaria aí? Bom, você tem as construções sociais que aparecem, né? Você tem os aspectos Sim. inconscientes que aparecem, né? E de alguma maneira se manifestam nessa construção, né? Você tem as possibilidades de prospecção também, né? Se você tiver Porque uma o símbolo identificação aponta com para o uma futuro, figura, né? Sim. sim. Então, acho que isso faz parte do escopo, né? Mas não reduziria somente a esse aspecto projetivo, não. Esse aspecto projetivo está lá, inegável, porque é um produto humano, né? E aí, em algum grau, isso vai ter que perpassar isso daí, mas não acho que seria só isso, não. Sabe? Quando tu fala da função psicológica, tu pensa na mesma perspectiva do Campbell? Mesmo assim, na quinta função do mito e tal? Então, eu comecei nesse olhar, né, cara, de pensar baseado em uma explicação, né, da realidade, e a partir daí você conseguir uma organização psíquica, conseguir uma explicação psicológica para alguns fenômenos e tal. Mas hoje eu estou observando, né, não deixando isso completamente de lado, né, mas eu tenho pensado mais nessa característica de prospecção também, né, de como essa organização e criação das HQs e desses mitos corrobora para o que a gente tem hoje. Né? Não é só uma sedimentação de elementos passados, mas uma construção mesmo de uma mitologia que ajude a explicar o século XXI, né? De alguma maneira. Assim. Então, esses heróis, na minha visão, são mitos do nosso tempo muito por conta disso. Né? Porque as transformações presentes nos mitos estão ali. Assim, os ritos de passagem, porra, o que Sim. mais tem, O sabe? Campbell até fala que em mitos vivos, elementos contemporâneos são incorporados, né? Que há mitos de índios norte-americanos em que aparece o Capitólio, aparece bicicleta, etc, né? As pessoas têm uma tendência a entender os mitos como estáticos, enquanto na verdade eles são dinâmicos, né? Precisam ser, né? Porque eles acompanham a psique, Sim. né? E a psique, né, ainda bem, não está estanque no tempo. Né? Então, é partindo mais de uma possibilidade de como isso também pode vir a ser usado futuramente, né? Como isso pode. Porque, assim, clinicamente, cara, é um material do caralho. Assim. É o material, sim, sim, de fato. Pô, Deixa eu só tirar a minha gatinha daqui, que ela tá zoando meus livros só um instante. Ela sabe que não pode, mas faz de doido. gatos. E aí é pensar muito nessas possibilidades, né? Porque clinicamente
acontece, né, cara? Assim, se a pessoa tem um background com esse tipo de conteúdo, ele inevitavelmente vai aparecer, né? Não vai dar para fugir de surgir qualquer aspecto de super-herói na clínica, não. Assim, não só super-herói, né? Tô falando super-herói, mas pode ser qualquer coisa da cultura pop relacionada a isso aí. Porque no fim das contas, o objeto muda, mas a perspectiva pode ser aplicada para outras coisas, né? A gente não precisa pensar só nas HQs, assim. Esse tipo de olhar pode ser lançado, como você está fazendo no seu doutorado, Sim. para os secais, pode ser lançado para qualquer produção, né? Nesse sentido. Eu acho que, de fato, a tua escolha de referência é perfeita, brilhante, assim. É esse livro mesmo, é o Mito sobre Coisas Vistas no Céu, né, do Jung. Inclusive, eu acho fabuloso, assim. Eu demorei muito para lê-lo, né? Eu achei interessante que parecia muito com a maneira como eu escrevia sobre as coisinhas que eu escrevia, né? Porque, enfim, o objeto é muito similar, né? Então, como é uma questão empírica, né? Você precisa adequar a maneira como você está olhando para aquele objeto específico, né? Mas ali da parte do Jung, em termos junguianos, né? Você tem um excelente percurso metodológico ali para compreender aspectos culturais, né? Tu pode falar um pouco sobre esse livro, porque eu acho que as pessoas pouco leem, né? Eu Eu só já acho que li. o Jung acreditava em ET, né? Que ele nem Então, acreditava. é isso que eu ia falar, né? Pouco leem porque as pessoas acham que é o Jung ufólogo, né? Pois Acrescenta aí é. mais uma alcunha ao Pois Jung, é. né? Fenomenal. Pois é, e ele vai chamar as aparições de discos voadores de boatos visionários, né? Esse, esse livro ele tem uma característica assim que eu acho muito bacana de pensar, que é justamente como o Jung quebra essa expectativa já no começo, né, cara? Assim, olha, isso aqui não é um livro para dizer se ET existe ou não. Ou não. Saca? Você acredita aí se você quiser ou não, assim, eu tô aqui para falar de aspectos simbólicos, né? Aspectos mitológicos desse fenômeno e tal. E aí ele vai analisando, né, algumas correlações Sim. dentro de um percurso histórico, né, de como esses fenômenos já ocorriam, da relacionamento aí dessa necessidade, né, de ter figuras extraterrenas, né, salvadoras ou Pois é, mas aterrorizantes e a tal. salvação sempre veio do céu, né? Sim, E os anjos sempre habitaram as esferas celestes, né? Os deuses, o nome das esferas celestes são o nome de deuses que as habitam, né? Se você pensar nisso, né, não é estranho que o super-homem venha de um outro planeta, né? sim. A chave para compreender isso psicologicamente já está, inclusive, nessa ideia que o Jung vai falar, é que como o céu foi desinfetado de deuses, né, agora tem que ser alienígenas, agora tem que ser uma explicação supostamente materialista, né? Mas ainda assim, diante de um momento de tensão, a saída, a salvação ou a destruição vem dos céus, né? E aí você precisa recorrer ao caráter arquetípico, né? Assim, é aí que está o pulo do gato. Assim. E aí Sim. as pessoas não leem, eu acho justamente por isso, né? Porque já pressupõe que nesse livro, como pressupõe com quase tudo do Jung que elas não leem, o Jung vai estar afirmando coisas que ele não afirma, É, né? Enfim. isso é E um aí problema mesmo. você gera uma dificuldade, né, cara? Eu gosto do Omni-Man, gosto bastante. Cara, eu via o desenho do Invincible, assim, eu tinha Não lido gostei tanto. pouca coisa das HQs, não tinha Cara, lido quando eu tudo. comecei a ler aquele negócio, eu fiquei viciado. Eu tava com insônia, piorou a minha insônia, eu ficava lendo aquilo em sequência e eu fiquei pensando, meu Deus, isso não vai acabar, vai ser igual a Marvel, eu vou ficar preso para sempre aqui. Eu tô completamente lascado, mas acaba, né? Tal hora. E também é uma desconstrução do mitos do herói, né? O Omni-Man. O Sim, Omni-Man não, sim. né? O Invincible. Mas muito mais otimista, eu diria, né? Do que as outras versões mais sombrias, né? Extremamente otimista. Tem uma
uma parada, né, que eu acho bastante curiosa, justamente nessa coisa da salvação ou a destruição via do espaço, porque, bom, o Omni-Man tá aí para tocar o terror, né, cara? Sim, mas primeiro precisa ser aceito, primeiro precisa ser acolhido, né? Primeiro precisa posar de herói e tal. E ele acontece com ele uma coisa similar ao que acontece com o Super-Homem. A humanidade o modifica. Ele descobre a humanidade, né? Eu vou dar outros spoilers aqui, né? Mas justamente o filho dele, que é parte humano, né? É o que o redime, assim. O Omni-Man ele não permanece um anti-herói ou um vilão, assim. Ele, especialmente quando ele abandona a Terra, ele se toca como os humanos não são fracos, na verdade, né? E esse aspecto do que é humanidade, né, também é um tema muito recorrente dentro das HQs. Sim. Assim, cara. O que é esse negócio de humano que faz tanta coisa, assim, que muda tanto as pessoas e que transforma tudo, assim, né? Essa é uma temática muito presente. Assim, né? A gente falou de Watchmen, isso está no plot central do Dr. Manhattan. Sim. Aonde está a humanidade do Manhattan? Né? O Manhattan perde completamente, né? Sim. Não sei se você chegou a assistir a série do Watchmen Assisti, que saiu gostei agora. muito. Ela dá uma Só puxada que disso de novo, né? Assim. só que eu achei ela massa, mas porra, por que não vai continuar? Porque foi só aquilo, né? Assim, é muito interessante, mas Então, mas o diretor falou assim, pode até continuar, mas vai ser outra coisa. Assim, não esperem continuação. Talvez possam ter outras histórias para contar dentro desse universo. que o E Alan aí Moore odeia, né? valeria a pena. Agora, a história do Manhattan encerra ali, né, no final da série. Então. Nossa, exatamente. Eu acho ela esteticamente perfeita, assim. Ela é uma série muito boa e fala sobre temas muito importantes, né? Sim. Especialmente o tema do racismo, né? Que nos Estados Unidos é uma temática que não sai de moda, né? Porque as pessoas não deixam de serem racistas. É um negócio assim. Não se esgota. Assim, não se esgota, né? A série aborda isso de uma maneira muito magistral, assim, a questão da Magistral, magistral. homossexualidade também, né? Sim, Você ter um herói homossexual, como isso seria possível, né? Na década de 40 e tal, né? Traz todos esses questionamentos, assim, então é uma série muito boa. Quem não viu, veja, assim, nossa, né? muito bom mesmo, muito O bom. tom é completamente diferente do filme do Zack Snyder, né? Assim, a série. Porque é um filme do Zack Snyder, né? Ah, cara, eu pago pau pro Zack Snyder. Eu Ah, adoro, cara. eu adoro o Man of Steel, eu adoro o Liga da Justiça do Zack Snyder. Cara, Liga da Justiça é Snyder, cara, uma desculpa. bosta. Porra, a Além versão do de tudo, Snyder não, cara. A versão do eu Joyce não Whedon é um vi. lixo. A versão Nossa. do Snyder é muito boa. Mas 4 horas de pura emoção. cara, ele estraga o Super-Homem, assim, de cara. Você acha? Eu não acho. Eu não Eu consigo acho. ver estragar, não. Eu vejo justamente essa Poxa, reatualização, de alguma ele forma. tinha, ele tinha que quebrar o pescoço do Zod, sério, na primeira. Ele ia matar Ele, aquelas pessoas, e aí? ele tinha que deixar o pai dele morrer lá. Foi o Aquela pai que morte do pai pediu. dele é completamente estapafúrdia. Foi o pai que Completa. pediu e ele era um Ele, garoto obediente. Tem que cara, lembrar cem por disso. cento 100% estapafúrdia, assim. Cara, eu vou achar todos os panos para poder passar pro Zack Schneider, assim, porque eu Cara, o adoro filme Man é, of Steel, cara. o filme é feio. Eu vou te falar que Man of Steel foi a Eu, primeira coisa que me fez gostar do Super-Homem, assim. nossa, pô, que mau gosto do caralho. Leu All Star Superman do Grant Morrison. Eu já li, cara, mas nada me pegou, assim, até Man of Steel, saca? Eu gostei Meu muito da, Deus do da céu. ideia de um super-homem mais humanizado, assim, daquela maneira, imprudente, inexperiente, assim. Ai, meu Deus do céu, como vocês têm mau gosto. Caramba, filme horrível, sem pé nem cabeça, a estética horrorosa, com aquela Cara, a saturação gente de tá cinza que falando não de dá pra história de ver nada. super-heróis, assim, não é pra ter pé nem cabeça.
Já começa por aí, o maluco vem de outro planeta e voa. Não dá pra ter pé nem Não, cabeça. mano, mas tem que ter verossimilhança. Eu concordo que o Grant Morrison tem uma frase muito interessante, né? Que o pessoal diz. Aí o pessoal fica perguntando: quem enche os pneus do carro do Batman? Ninguém enche os pneus do carro do Batman. It's a made-up story, né? Mas, cara, tem que ter um mínimo de verossimilhança com a maneira como o universo se comporta. Acho horrível, é feio. Eu também tenho um amigo jornalista, que é crítico de cinema, que defende esse filme. É por isso que ele continua fazendo filmes, é culpa de vocês. Aí tu vai me dizer agora que tu gostou do Army of the Dead, aquele filme Não, horroroso que isso aí ele eu nem fez. vi, não. Eu sou fã do Snyder no escopo super-heróis. Nossa, Fora mas disso, não me o interessa. filme, o filme erra em todos os quesitos que ele podia errar. Dá a impressão que ele pegou assim, nossa, como eu posso escrever o pior roteiro possível? Cheque, cheque, cheque. Como é que pode ser a pior direção possível? Ah, não faltou? Ah, não, botei também. Nossa, é horrível. Horrível. Deprimente. Mas tudo bem, né? Tem que aceitar as pessoas como elas são, né? Com os gostos e mau gosto. Ah, Faz parte, cara, inevitavelmente, assim. é. Mas eu acho que nesse sentido, que eu ia falar, falei de nada porque eu ia falar do Watchmen, da diferença da série pro filme, assim. O filme, embora ainda tente ser um pouco mais realista, ele foge muito das HQs, né? E a série, Totalmente. ela parte direto das HQs, assim, ela É, seria uma tanto é que a continuação série direta. resgata um elemento fundamental. Um amigo meu, Tomás Rocha, né? Ele escreveu um artigo fenomenal sobre a importância do polvo gigante na HQ do Alan Moore. E eles retomam a importância do polvo gigante, né? É impressionante, eu gostei muito da série, assim. É, porque o Snyder até falou, né, que na época não fazia muito sentido, né, você botar aquela lula, aquele polvo gigante e tal, mas se você for olhar para como a série se construiu, né, quer dizer, para como o quadrinho se construiu na década de 80, ter um monstro palpável, né, e não simplesmente um inimigo invisível, fazia É, muito sentido, né, porque inimigo invisível já estava em alta naquele momento, sim, né, a Guerra sim. Fria já suscitava um inimigo invisível, né, então você precisava de um inimigo palpável, né, você precisava de algo que você pudesse ver e atribuir Ah, esse terror. sim. E de novo vem do espaço, né? Sim. É o espaço que unifica através de um sacrifício gigantesco, né? Que acaba com a cisão neurótica do planeta, né? Que é um grande representante do nosso querido inconsciente ainda, nesse caso. Exato, exatamente, concordo plenamente. Né? Assim, acho que o espaço está para o inconsciente tal qual a floresta. Né? Antigamente você Ou tinha mar. muita floresta, mar como Ah, representantes mas diretos do inconsciente, e não hoje a é gente à usa toa mais o que espaço. Né? não é à toa que Jung estudava astrologia, né? Porque desde sempre o inconsciente coletivo é projetado nas estrelas, né? Sim. E com relação ao T'Challa, né? E como é que isso está entrando na tua Isso ainda pesquisa, não né? está entrando. Ah, ainda. Essa parte eu ainda não fiz. Mas eu tenho uma noção do que eu quero observar, assim, né? É principalmente observar como esses aspectos simbólicos estão relacionados com questões de negritude, né? O que tem ali que pode potencializar, projetar, ou de alguma forma trazer aspectos das mitologias negras, né? Fundamentalmente, assim, né? Porque, embora não se trate de nenhuma mitologia africana específica, não só a estética, mas as escolhas simbólicas, né, que você tem na construção do Pantera Negra passam muito por elas, né? Então é isso É, que eu vou buscar. é interessante. Eu vou fazer uma comparação com o Shang-Chi, né? Porque eu fui assistir o Shang-Chi com o meu filho e ele definiu muito bem o Shang-Chi, né? Porque ele gosta muito da China. Não do mesmo jeito que eu gosto, mas da China de hoje, né? E ele disse: pois é, não é um filme sobre a experiência chinesa. É sobre a diáspora chinesa, né? A perspectiva ali não é falando dos chineses, é partindo dos chineses na América e do que é que eles se tornaram, né? E eu desconfio que com o Pantera Negra, você tem, apesar de a estética do filme, o primeiro ato do filme é muito bom. E como alguém que tem uma relação com essa estética africana, né? Eu frequentei
e frequento terreiro de Umbanda desde os 9 anos, e para mim isso é muito vivo, muito forte, né? Eu achei muito emocionante aquele primeiro ato, a maneira como é apresentado e tal. Mas eu acho muito difícil, mesmo os quadrinhos, eles terem uma perspectiva africana e não da diáspora africana, né? Porque não daria para ter, né? Assim, uma perspectiva africana nesse sentido, porque infelizmente isso se perdeu na esteira do tempo, né, cara? Assim, o que você tem é o que ficou daí, né? E as tentativas de resgate, né? Que nos Estados Unidos é muito comum, assim, você tentar resgatar aspectos simbólicos das culturas ancestrais, Mas né? lá na África ainda tem, né? Sim, sim. Não, mas eu digo no sentido do sujeito buscar, Ah, né, sim, sim. essas raízes e resgatar isso de alguma forma, Tu seja acha nas que de alguma vestes, nos maneira, nomes, né? Tem todo esse movimento. tu acha que de alguma maneira o T'Challa encarna isso, esse desejo de uma identidade comum, de um retorno a, a raízes? Eu não sei se ele necessariamente encarna, mas ele possibilita. Assim, ele abre portas para que isso aconteça. Assim, porque Uhum. ele em si é um personagem que está criado dentro desse contexto africano já, né, de uma proteção, né, de Wakanda ser fodona e ponto, acabou. Assim, isso é indiscutível. Ninguém vai discutir que o Wakanda não é uma superpotência, né? Isso está fora de cogitação, né? Então acho que para ele em si não é necessário resgatar, né, Não, esses valores. pro T'Challa não, porque ele é africano, né? Sim, mas ele Tanto é que tem possibilita toda. isso. Também tem toda uma discussão de, por exemplo, o panegrismo e o pan-africanismo são ideias norte-americanas, elas não existem na África, né? Sim, sim. Eu acho que nesse contexto geral assim do personagem é muito importante pensar o que ele tem de abertura de porta mesmo, né? De Uhum. prospecção. Porque, embora o Stanley diga que tenha sido uma mera coincidência, né, a escolha do nome Pantera Ah, Negra, claro que é mentira. não, eu não acredito em nada que o Stanley fala, cara. Já começa por Stanley é o Claro, maior claro, caoseiro da história dos quadrinhos, claro que é mentira. É lógico que é mentira. né? Stanley é o maior 171 da história Ah, dos cara. quadrinhos. Não Então, à toa criou tantas histórias interessantes, né? ele diz que foi uma mera coincidência, né? A escolha do nome e tal. Mas mesmo que seja, assim, vamos acreditar. Só essa vez vamos acreditar no Stanley. Vamos fingir que ele está dizendo a verdade. O nome em si já tem uma representação de cunho social que tem um impacto psicológico muito grande, né? Mas e aí, de novo, né? Tu não acha que isso faz parte do apagamento liberal que se faz nos Estados Unidos muito forte, do socialismo, em especial do socialismo negro nos Estados Unidos? A utilização do nome, você diz? Sim, Não sei, cara. Acho que eu nunca refleti sobre essa questão diretamente dessa forma, assim. Por que você acha? eu acho que tem muito fortemente isso, né? Uma Tem um, desapropriação nesse eu sentido? acho que sim. Tem um vídeo do Jones Manuel discutindo o livro da Djamila sobre o lugar de fala, em que ele aponta isso, esse apagamento, né, dos pensadores socialistas, das contribuições dos socialistas negros, né, que o liberalismo americano faz questão de apagar, né, mesmo importantes contribuições intelectuais, né, porque aí deixa de ser o cara socialista revolucionário para ser um herói de boa do Stan Lee, né. Sim, nesse sentido, sim. E eu acho que talvez isso possa ter acontecido nessas décadas iniciais, assim, né? Porque Sim, não, também que, teve um claro. fenômeno de transformação do personagem, né? Porque Depois que se apagaram os Panteras Negras, né, ele pode passar por outros, servir a outros propósitos, né? Ou a vários propósitos ao mesmo tempo, né? acho que se de alguma forma essa perspectiva faz sentido, pode fazer sentido nessas décadas iniciais. Porque da década de 80 para frente, assim, embora goste muito do personagem, não fui um grande leitor de Pantera Negra ao longo da vida, né? Até porque os títulos dele aqui chegavam completamente aleatórios, né?
Eles não tinham uma regularidade. Eles apareciam cada hora numa revista. Né? Pois é. Eu acho interessante que o Shang-Chi teve uma revista que teve uma regularidade grande, eu li, e ele não, né? Não tinha. Enfim. E então, eu estou resgatando as histórias, né, do Pantera Negra de 3 anos para cá. Assim, que eu tenho lido com frequência, buscado Pantera Negra para ler mesmo. E aí, da década de 80 para frente, é um personagem que passa a ter esse cunho mais sangue nos olhos, assim, né? Passa a ser uma coisa mais Malcolm X da vida. Enfim, né? Isso vai se reconstruindo no personagem e depois dos anos 2000 isso fica muito mais marcado. Né? Mas no início tinha uma postura mais certeira não, mas serena de saber da sua superioridade e era isso, né? Assim, e era de Até fato porque inquestionável. os poderes dele dependiam dele estar muito ele é tipo tão forte quanto o Capitão América desde que ele tivesse um Ele tinha que estar completo com o domínio sobre coração si, né? puro, né? É Porque isso. senão a fruta coração não fazia efeito. Fruta Ainda é assim? Ainda são assim folha os poderes coração, não dele? lembro. Não, Fruta. não. Já usou tanto que absorveu o sistema. O sistema já absorveu as propriedades. Né? Ah, porque nos quadrinhos ele tinha que comer sempre, né? É, Não a era um erva soro lá. como o do. Isso. E depois passa a ter também uma questão de bater também, assim, começa a entrar meio que um aspecto divino, né? E aí, porque na verdade a erva ela traria os poderes da deusa, né? E aí depois de um tempo corta-se o intermediário e o poder vem direto, vem um canalizar divindade, assim, vira um Uhum. clérigo de, de bater, assim. Cara, uma vez conversando com o Vitor Davi Salis, né, ele me dizia que na década de 50 o tio dele o levou ao Egito para ver uma procissão de Ísis. E eu, caralho, procissão de Ísis? Ele, é. E eu pensei, nossa, mas ele não é completamente islamizado? Ele disse, não. Então, você vê como essas paradas são doidas, né? Ele não morre, né, cara? Isso. É, O mito é um negócio que não morre, é igual barata. Você é, pode tentar destruir, assim, quanto é for, como mas. Jung fala no Símbolos da Transformação, né? De se todos os mitos fossem destruídos numa geração, nas seguintes ressurgiriam espontaneamente, né? Sim. Porque essas imagens arquetípicas precisam se manifestar simbolicamente. Assim, né? E Sim. esse é um cuidado assim, que eu estou tendo e gosto de ter quando eu falo do tema, que é de justamente não reduzir isso a aspectos arquetípicos. Né? Porque é o que normalmente as pessoas fazem quando vão olhar É. para essas coisas. Né? Tal coisa é o ego, tal coisa é o si mesmo, tal coisa é a sombra e não sei o que e tal. De maneira É, bem tosca, né? Que não é nada não tem nada a ver com a perspectiva metodológica e o uso dos conceitos pragmáticos que o Jung propunha, né? Ou como a Von Franz usava, ou como as pessoas que realmente entendiam, né? Não passa de uma vulgata da psicologia analítica, né? Mas é o que mais se faz. não, e porque assim, se no fim das contas, vamos supor, sei lá, deixa eu pegar aqui Demolidor, né, que é um personagem que eu gosto, for lá e reduzir e disser que o Demolidor simplesmente representa a sombra do católico. Né? É o diabo introjetado do católico lá que de alguma forma extroverte à noite. Né? Mas isso aí é o começo da história, né? Certo, ok. Qual o significado psicológico disso, né? Qual a Pois é. inflexão específica, né? Até onde é que isso vai, né? Não tem, se não tivesse desenvolvimento, É só um né? reducionismo barato, né? Pois é. E aí esse é um cuidado assim que desde que eu iniciei nessa temática anos atrás eu tento ter, né? Enfim, porque senão vira esse negócio sem pé nem cabeça que a gente vê por aí, né? Que mais vê, na verdade. Reinaldo fez uma pergunta bem interessante. Então, o Kevin Feige já falou que não vai substituir, né? Então, muito possivelmente a Shuri vai assumir o manto do Pantera, como faz nas HQs, e é isso. Eu vi uma história de que porque eu não sei se é verdade, né? De que porque a meninazinha que faz a Shuri deu umas declarações no Twitter meio enviesadas, assim, meio mais à direita, quem vai assumir é o cara que disputa com ele, que é o que nas HQs é um dos principais vilões dele, o gorila lá.
Um bump. Isso. Pode ser, né? Estão falando que vai ter um filho do T'Challa aí também, no meio do caminho. O que eu acho estranho sem tempestade, mas enfim. A Marvel mete essas de vez em quando. Então, é isso, é adaptação. Assim, eu já me desprendi de fidelidade das HQs no universo cinematográfico. Cara, eu acho que eles podiam só botar outro ator. Eu também acho, cara. Acontece o tempo inteiro, né? Na indústria. Assim. Eu acho que a gente já está habituado, né? Assim, O cara é um do problema. Spartacus morreu, botaram outro ator. Porque o cara morreu, né? Não é como se ele tivesse sido esquecido, né, cara? Assim, não, eu não acho que, meu Deus, é desrespeitoso com o cara e tal. Nossa, mas eu achei aquele cara um ator muito bom. Eu até achava que ele era sul-africano, alguma coisa assim, pelo sotaque, mas o sotaque ele fazia, né? sim. Porque, em geral, os atores americanos, tirando os que são excelentes, ou os britânicos que vão lá, são bem ruinzinhos, né? Cara, o MCU, assim, não pode ser categorizado como um lugar de atores excepcionais, não. Assim. Mas tem uns, né? Boa Pô, parte é mediana, né? Você o tem alguns Odin, expoentes, mas boa parte é mediana. você tem ali o cara que faz o Loki, o Odin, pelo amor de Deus, já ganhou outro Oscar aí. Mas aí só o filme do Thor concentrou três, né? Porque tem a Natalie Portman também. Assim. Natalie Portman, outra excelente atriz, né? E o resto é resto, assim. É difícil, assim. Boa parte dos atores são medianos para bom, mas tem expoente. Né? Tem. Mas eu acho que é isso, cara. O mais Eu, por provável é sinal, a gosto Shuri muito dos filmes assumir. do Thor. Ué, tu gosta do filme do Thor, tu vem criticar o Zack Snyder, porra. Aí é complicado, né? Que moral você tem depois dessa? Porra, como é que tu pode Pelo jogar a trave no olho do teu irmão depois? depois dessa eu gosto, mas eles são despretensiosos. Os filmes do Snyder, além de serem ruins, são pretensiosos. O do Thor que eu gosto, ironicamente, é o considerado o pior de todos, né? Que é o Ragnarok. Assim, eu gosto muito de Thor Eu Ragnarok. gosto muito do Ragnarok. Pra mim, ver aquele filme é ler uma HQ do Thor da década de 60. Assim, Total, perfeito. total, 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 assim. Tributa a Jack Kirby ali, 10 de 10. Sim. Tá tudo ali do Kirby, tudo. Os outros dois não me desce muito, não. Assim. Mas o Ragnarok eu gostei. A trilha sonora é impecável. Não, é perfeito. Aquele filme Eu é. gostei do take que eles tiveram com o Henchman da Enchantress, que morre bobamente também, que usa duas metralhadoras lá. Como é que é o Esqueci o nome nome dele? dele. Executor. Executor. Nossa, eu adorei o Executor ali. E não tem nada a ver com o Executor E. dos quadrinhos. Não, e é o Cal Urban, né? Do The Boys lá que faz o. Nossa, mas ele fez magistralmente aquilo ali. Eu Muito, gosto, eu muito gosto, bom. gosto, gosto do Ragnarok, assim. Porque acho que é o que mais se aproxima, né, dos quadrinhos, assim. E aí eu tô sendo bastante contraditório, né? Que eu acabei de falar que não ligo pra fidelidade, mas o Cara, filme do mas Thor que eu gosto é o que mais se O aproxima. MCU tá cada vez mais despudorado em entender que estão fazendo filme de quadrinhos e é isso aí. Que é o problema da Warner, eles não entendem que eles estão fazendo filme de quadrinhos. Eles foram Sim, amaldiçoados pelo The Batman. pois é. Que é uma maldição que jogaram sobre eles. Cara, vamos fazer uma coisa séria, sombria. Cara. Cara, vou ser cancelado pela internet agora, assim, mas eu não gosto dos filmes do Nolan do Batman, não. Eu gosto do primeiro, né? O Eu acho o último. primeiro muito ruim. Eu gosto mais do último do que do primeiro. Nossa, mas aquele lá que aparece o I was born in the darkness. Bem, Ben, I'm Ben. I was born in the dark. The light only blinds me. Nossa, é tão reaça de um jeito. Tu leu o artigo do Zizek sobre ele, que é uma resposta aos movimentos lá do 1%, do Occupy Wall Street. não, É super reaça aquele filme, assim. não li não. O que eu gosto nele, assim, é justamente trazer esse Batman fudido das ideias, né? Esse Batman quebrado e tal, assim. É o Batman que eu não gosto, sabia? Eu sou fã do Batman da década de 70 com a roupa azul e cinza, que é o Batman Detetive. Neil, Neil Adams
total, assim. Total. Neil Dennis Adams O'Neill, total. é um gênio, gênio. Eu gosto um pouco do take do Grant Morrison no Batman, que ele é um bilionário. E ele é entitled, né? E eu acho que isso faz todo sentido. Todo sentido, todo sentido. E eu gosto muito... Pode falar. Eu gosto muito do Damian, do Grant Morrison também, assim. Cara, Damon é um personagem polêmico também, né? Assim, acho que ele desenvolveu bem, assim, mas no início era intragável. Lixo, é intragável, completamente intragável. Né? Sinceramente. Melhor Robin, cara, sempre vai ser o Asa Noturna, isso não está Nossa, aberto a Dick Grayson. discussões. Time de Dick Grayson forever. Não tem discussão, assim. Se vocês que estão assistindo Não. acham que outro Robin é melhor, vocês estão errados e ponto. Com certeza. Vocês Dick precisam é apenas melhorar, não é mesmo? Porque, cara, o Dick tem uma parada que eu acho que nenhum outro Robin conseguiu ter, que é negar a ideia de querer ser Batman. Assim, Sim. né? Assim, quando ele sai de Gotham, né, e encontra o Superman, né, tá lá meio perdido e tal. Porque não sei se vocês sabem, né, o Asa Noturna vem de um herói que havia em Krypton, né? Esse nome era o nome de um herói kryptoniano, foi o Superman que indicou pro Dick, né? Quando ele tem um desentendimento com o Batman, ele tinha uns 15, 16 anos, ele sai de Gotham. E aí ele vai em Metrópolis, troca uma ideia com o Clark e tal. E aí ele conta a história desse herói e tal, e ele, pô, maneiro. E aí Nossa, adota esse nome. A passagem dele pelos Teen Titans é muito maravilhosa em muitos níveis, assim. É o melhor líder que os Titãs já tiveram. Assim. Não, pra sempre. Nossa, o Wally como Kid Flash é um negócio impressionante. Aquele arco que ele tem problemas cardíacos e que ele não consegue usar os poderes e que ele tem medo, e que ele namora a Ravena. Nossa! O Wally é um dos personagens mais complexos que a DC já fez, assim, é um dos Nossa, melhores, nossa, né? o Tanto que Wally é agora sensacional. no Rebuff, né, tiveram que resgatar o Wally, assim, ficou esquecido depois do Crise nas Infinitas Terras, né? Total. Morreu e tal. E aí resgataram o Wally e o Rebuff só acontece por causa dele. Né? Flashpoint Paradox é um instant classic. Pô, eu gosto muito, cara. Impressionante aquilo ali. Embora tenha gerado os 952, que é deplorável. Mas... Tudo que é real produz uma sombra, não é mesmo? A serpente é a mãe do touro, o touro é a mãe da serpente. Nunca se sabe quando um bem vai gerar um mal por enantiodromia, né? Jung ataca novamente. Cara, o Flash é um personagem muito bom, assim, muito, em geral, muito bom. em termos de mitologia. A DC tem uma mitologia... Eu acho que a DC consegue ter uma mitologia mais complexa do que a da Marvel. Assim, inclusive, eu lamento que a DC tenha tomado tantas decisões erradas, porque na década de 80 eu achava as histórias da DC muito superiores às da Marvel, mas muito mesmo. Em termos de narrativa, coerência, profundidade dos personagens. Eu gostava, inclusive, achava os desenhistas melhores também, assim. Marvel, muito na bom. década de 80 não estava produzindo nada muito significativo, né? Você tinha o quê? Saga do Infinito, acho que é do final da década de 80. Não sei, Reinaldo. O Pattinson é um ótimo ator, né? As pessoas ficam lembrando dele só como vampiro, mas ele tem um filme em que ele faz o Dali, que é fenomenal. Ele tem aquele Água para não sei o que dos elefantes, sei lá, que é muito para bom. elefante. Eu acho que esse filme vai ser bom, cara. Eu particularmente estou empolgado, mas eu sou meio histérico. Não, assim, eu me empolgo com o trailer. Desde o clipe do... desde o trailer do Esquadrão Suicida, que deveria ter sido só um trailer, Já o disse pior Renan, filme. né? O trailer Já disse Renan, o trailer é muito melhor do que o filme, né? Nossa, é a pior montagem da história Devia ter sido assim, menos um pela montagem, mais um pelo figurino, nada, né? Pelo maquiagem, nada. Se anula e vai pro vácuo. Né? É patético. Esquadrão Suicida foi tenebroso mesmo. Assim. Eu gostei do... Apesar de todos os problemas do Esquadrão Suicida mais recente, eu gostei bastante.
Cara, eu me senti lendo a HQ ali, assim. Total, James total. Gunn, ele é muito preciso nesse É, sentido, assim, de conseguir sim. adaptar, cara. Não tem jeito. Eu acho o maior problema daquele filme mesmo a Arlequina ali. Acho que é uma personagem que ela é muito mal utilizada, assim. Apesar da Margot Robbie ser perfeita no papel. O que eu acho é que a Arlequina vem sofrendo na DC a mesma coisa que o Wolverine sofreu nos filmes dos X-Men, assim, um protagonismo excessivo, É. sabe? Não, e é um protagonismo sem sentido, né? Sim. Por- Porque, É tá, só de por repente. popularidade, né, cara? É só Não, porque o é personagem assim. fez sucesso. Cara, e de repente ela é uma doidinha. Num segundo seguinte, ela vira um John Wick que sai matando todo mundo e. Oi, calma. Aham. Peraí, que não, e ela é melhor que o John Wick, porque ela não toma um tiro, né? Sim. Porque eu acho que ali, se fizessem uma coisa meio Jack Sparrow, faria muito sentido, né? De ela parecer, porque ela é psiquiatra. Ela tipo tem um doutorado em psicologia. Ela é inteligente. Faria muito sentido que ela assumisse esse trope, né? Ela é doida, ninguém. E ela tivesse umas sacadas e tal. Mas não, é completamente descolada. Ela é doida e ela é o John Wick. Tá? Não, tem Zero um sentido. exagero da esquizofrenia, assim, né? Ah, sim, sim. Esquizofrenia hiperbólica para justificar essas coisas, né? Nossa, mas foi bem melhor do que o primeiro, né? Porque no primeiro ela tava o tempo inteiro dizendo: Vocês lembram que eu sou doida? Vocês são doida. Horrível, horrível, horrível. Bom, diz o David Ayer que existe uma versão do diretor do filme, né? Tá querendo um lançamento estilo Snyder Cut aí, vamos ver. É. Pô, mas aí tem a pandemia também, né, Reinaldo? Aqui o filme é bom. O filme é Eu acho que ele explora bem os personagens, assim. muito bem, muito Você bem. consegue ter desenvolvimento dos outros personagens. No primeiro é só pistoleiro e Não, arlequina. não tem nenhum desenvolvimento, né? Inclusive, eles fazem. Eles apresentam os personagens da pior maneira possível. Fulano de tal, em vez de mostrar, né? E eles fazem a pior coisa que é diálogo expositivo, a exposição. Nossa, isso é preguiçoso, é muito ruim. Minha maior decepção com esse filme foi a Katana, cara, porque eu gosto muito dela Ah, eu gosto muito da Katana e também, é no um lixo. filme ela não É alguém faz que chora nada. pra espada. Não Ai, faz cara, eu nada. vou matar muita gente, valeu, vou A matar uma mulher, galera. a mulher é um dos maiores, se não a maior espadachim do universo DC, e no filme tá lá, tipo, pois é, galera, tô aí no rolê, e é isso, beleza? Não, mas todos os personagens é isso, né, no filme. Pois é, E aquele arco de personagem do pistoleiro é uma droga, é muito melhor o do, Bloodsport. do Bloodsport, né? Muito, muito melhor. Até porque há um conflito, né? O pistoleiro não tem um conflito que a gente possa, não, é porque ele gostaria muito de cuidar da filha dele. Ele tem uma filha, né? Legal. Tá humanizado, tem filho, pronto. Acontece, né? As pessoas Acontece. têm filhos. É. Nossa, é uma bosta. Mas encaminhando aqui para o nosso final, como é que tu espera que caminhe aí o teu projeto, a tua pesquisa? Então, eu tô agora fazendo ainda esse aspecto histórico, né? Fazendo esse olhar histórico aí, traçando esses paralelos. Espero terminar isso até março, abril, por aí, né? Para partir diretamente para o aspecto do T'Challa, fazer essa análise e aplicação do O, método o, especificamente. o que é que tu vai analisar do T'Challa? Um arco específico? Uma Não, história específica? eu vou buscar quais foram as histórias assim mais importantes ou mais marcantes, né? Vou Uhum. fazer um levantamento aí e tentar separar mais ou menos por década. E aí pegar pelo menos uma de cada década para poder fazer essa observação. Bem, bem ambicioso, muito interessante. Né? Inclusive, uma pode servir de amplificação para outra, né? Então, porque a ideia é, se tem uma parada que é muito potente ali, isso vai ecoar por algum tempo, Sim. né? Então, eu vou olhar
sei lá. O teu orientador entende isso? Isso quer me complicar, né? Aí tu... Quer me fuder, me beija, porra! Eu não tô te entendendo, não. Não se fala mal de orientador em hipótese alguma, cara. Ué. Ah, porque, sim, para quem é fora desse universo, é muito difícil compreender essas coisas, né? Sim, sim. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade, tornar isso claro. Né? Porque na minha cabeça é muito simples perceber esses Não, quando, processos, quando tu me fala, é evidente. sabe? Porque Não, quem não. vivencia isso É, percebe, né? Percebe que sim, de fato isso acontece, cara. Mas a gente não tem um registro acadêmico disso, é. né? Então é formalizar isso de alguma forma. Então acho que a minha maior dificuldade foi nesse sentido com o orientador essa, assim, transparecer isso de uma maneira mais clara, né? E como isso vai ser aplicável, assim, né? E mais do que Sim. isso, como isso é utilizável, né? O Reinaldo, certa feita, colocou num dos nossos grupos de WhatsApp uma passagem do Jung, do. Ai, eu tô lendo as coisas em alemão, tô só esquecendo os termos em português. Espírito na ciência, Guide de Phänomen, Geist in Wissenschaft und Kunst, né? O espírito da arte na ciência, e em que o Jung desacredita da possibilidade. É uma passagem até meio amarga, eu diria, mas assim, muito certeira, da possibilidade da psicologia analítica na academia. E eu venho me inclinando cada vez mais a concordar com o Jung. Como é que tu tá nessa situação? Como é que tu vê isso? Então, a psicologia junguiana, de fato, assim, ela fica cada vez mais distante mesmo. Porque aí você vai tendo uns delírios aí pós-junguianos que acabam tomando conta, né? Assim, acabam se prosperando nesse espaço, assim. Mas eu já tive um olhar mais nesse sentido, cara, de que talvez não coubesse e é isso, então vamos falar fora, né? Não, eu Mas, acho que eu tenho muita cobiça com relação à maneira como a psicanálise se organiza, sabe? E a maneira como ela se sustenta por ela mesma, a maneira como as coisas são levadas a sério, né, e pensadas, né, e eu acho que a psicanálise consegue se sustentar bem na academia porque ela se sustenta bem fora, então, acho que esse é o ponto. A gente né? não precisa depender do espaço acadêmico, mas a gente não Sim, deveria excluí-lo. né, e compreender que é um outro tipo de discurso, é uma outra coisa, né? Não é a coisa mesma, é uma outra coisa, é uma outra brincadeira, né? É porque a coisa é mesmo, né? A coisa em si, ela já está fora de tudo. Não, porque o que o Jung propõe é uma experiência do inconsciente no frigir dos ovos, né? Sim, Que em né? certa medida o espaço mais privilegiado ou o espaço mais possível disso é a própria análise, né? Tanto a análise pessoal quanto a oferta de análise, né? Que eu acho que nesse ponto os lacanianos são muito lúcidos ao perceber que tem que ter três coisas, né? Tem que ter discussão teórica, análise e supervisão, né? E se falta alguma dessas coisas, é uma outra coisa. E é preciso ser encarado como uma outra coisa, né? Sim. Não espécie. E que eu acho também que as peculiaridades da academia são daninhas à psicologia analítica, né? Quando eu fiz mestrado, eu fiz mestrado na psicanálise, né? Em psicopatologia e psicanálise. E aí eu estava tendo aulas com um professor muito interessante, entendia muito sobre arte e psicanálise, que era o Orlando Cruxem. E era meu colega, e ele era um analista do Corpo Freudiano, que é uma instituição super séria aqui de psicanálise. E era meu colega, o Isaac Villanova, assim, que é também um analista, né? E aí, tal hora, o Orlando ficou com uma dúvida e virou assim: o que é que tu acha, Isaac? Aí o Isaac deu mil desculpas e não respondeu. Aí eu perguntei: por que tu não respondeu? Ele disse: não, eu fiquei tão constrangido, né? Aqui ele é um cara que é pós-doutor, né? Que é professor. Aí ele emendou: se fosse lá no corpo freudiano, nada disso interessa. Nós somos analistas igual e ninguém pode chegar lá botando banca de doutor, né? E aí eu responderia:
Mas aqui é outro discurso, né? O discurso do mestre e tal, e não cabia eu me colocar nessa posição de responder, né? Porque eu acho que essas titulações, essas cortesias, essas coisas, obscurecem uma discussão necessária, né? Que não passa por nada disso, né? Não à Sim. toa a Emma foi uma grande pesquisadora e eu acho que ela não era formada em nada. A Bárbara Hanna era artista, né? E isso não deve, se entra em consideração, deve ser em quarto, quinto plano, né? O que na academia está em primeiro plano, né? Sim. Eu acho que a gente pode se apropriar do espaço, Sim. né? Do espaço acadêmico, de alguma forma. Mas, de fato, ele não vai dar conta do que é a psicologia analítica como um todo. Ah, eu Assim. concordo. Porque ele não dá conta de nada nesse sentido, né? De explicar a psicologia em si como um todo. Nenhuma psicologia em si como um todo vai caber na academia, né? Assim. É. Mas eu acho que o maior problema vai estar Talvez nenhuma psicologia profunda, né? É, sim. Mas eu acho que o maior Porque tem problema em umas que termos cabe, bem de. bonitinho, né? Cabe, né? Quando você se associa ao discurso vigente, né? E principalmente a aspectos que a gente vê aí socialmente como tidos como verdades absolutas, imutáveis, né? Escritas em pedra, sim, né? Mas quando a gente fala de produção, assim, eu acho que o maior problema da produção junguiana dentro da academia é justamente não conhecer Jung. É. Assim. Porque as pessoas estão Eu, produzindo sobre Jung sem conhecer Jung. E pois aí isso é, gera anomalias e aberrações. eu tenho sempre notado que pessoas que deveriam ser especialistas em Jung ou são tomadas como tal, têm um parco conhecimento da obra ou compreendem de maneira muito distorcida ou francamente desconhece. Sim. De dizer groselha mesmo, assim, sem nenhuma vergonha, assim. Aspectos simplórios, assim. Simplórios, exatamente. Simplórios da coisa, assim, que o básico do básico que está lá no fundamento da É, psicologia analítica, assim, sabe? Que é o resumo do sim. resumo, e nem isso a pessoa leu, pelo visto. É. Sabe, assim, já quer passar para Atrapalhando. comentador ou qualquer outra coisa, assim. Aí, Eu tenho tanto trabalho, né, de querer ensinar Jung pro povo, o negado só me atrapalha. então, eu acho que o problema é isso, assim. Outra coisa que eu vejo é que muitas produções sobre Jung não são do campo da psicologia e não são orientadas por pessoas que conhecem sobre Jung. E aí isso também vai gerando essas anomalias, assim. Sim. Porque aí você vai escrever sobre um assunto que você não domina, seu orientador também não domina, né? E aí com isso, ele não vai poder te corrigir, por exemplo, se tiver alguma coisa ali que está muito equivocada na leitura que você está fazendo. É. Né? E aí isso vai passando para frente e vira uma bola de neve, né, cara? Eu falo isso, inclusive, pensando na minha própria monografia, assim, porque a minha orientadora não era junguiana. Assim. Na graduação não tinha nenhum professor junguiano. Né? Ela virou para mim e falou: cara, eu sei que você sabe alguma coisa de Jung, eu confio no que você sabe, e é isso. Assim, eu vou te ajudar com os aspectos do texto, né, de estruturação e tal, mas teoricamente eu não posso te corrigir. Não tem o que fazer. É, Não conheço o pelo assunto. menos, pelo menos teve essa coragem e essa honestidade intelectual, né? Sabe? Mas aí você vê, né? E tem muita coisa de Jung que não está dentro do campo da psicologia, né? E aí normalmente são pessoas que não têm muito contato com a obra também, né? Mas se fixam em alguns temas e vão produzindo em cima disso. Assim. Então você vai tendo cada vez mais um afastamento, é o efeito Doppler, né, cara? Assim, a gente está cada vez mais longe do Jung nesse sentido. Sim. Cada É vez como o mais Sono afastado. Shamdasani fala, né? Faltam pesquisas eruditas sobre Jung, né? Sim, sim. Mas e faltam muito, assim, muito, muito mesmo. Porque escrever sobre Jung sem conhecer é muito fácil, cara. Ah, é fácil, porque você escreve qualquer coisa, e qualquer coisa tá valendo. O papel aceita tudo, cara. É, o papel aceita tudo. Né? Saca? E aí, quando você vai precisar de fato se aprofundar sobre o tema, Ah, né? e aí sempre vem Para esse falar. discurso, ah, você é dogmático, você está sendo ortodoxo, ou Jung, tem vários Jungs, que esse relativismo bocó, né, que a galera, ao qual Jung nunca se filiou, né. Mas é muito interessante que antes de Lacan, Freud era encarado da mesma forma. Mas você acha que talvez a gente precise de um organizador e revisitador da obra de alguma maneira? Ou... Não sei, não sei. Talvez se tivesse fosse bom.
Eu não sei, na altura que as coisas estão, não sei se isso é muito viável ou não. É, Acho que esse barco já partiu faz tempo, sabe? não sei, não sei. Eu acho que se as Mas pessoas voltassem ao Jung de alguma maneira, fossem ao Jung, né? Porque ao Freud então, elas voltaram, né? Mas ao Jung as pessoas nunca foram, né? sim, acho que isso dificulta bastante, né? Até porque, assim, quanto mais afastado do Jung, melhor, né? Você vê esse movimento É, dos pós-jungianos, né? sim, sim. E mais, criar um espantalho do Jung para melhor atacá-lo e poder dizer qualquer coisa, né? Porque a constituição, a tessitura epistemológica do Jung é muito sólida, enquanto a desse pessoal é de uma frouxidão absurda, né? E aí eles não têm o que contrapor, na verdade, né? Eles têm que contrapor eles contrapõem um espantalho, né? Que não é de Cara, fato Jung. no fim das contas, assim, a construção epistemológica dessas pessoas vai sempre tentar sustentar naquilo que é inexplicável por desconhecimento, assim, né? Ah, isso É. aí é o inconsciente coletivo. Pois é. E aí o Isso aí inconsciente. é sincronicidade. Isso aí. É, isso aí acaba. O James tem um texto em que ele fala do conceito coringa de von Hartmann, né? Que é o inconsciente, que você pode sempre tirar do bolso e jogar, né? Mas o Jung nunca faz isso. Ao contrário, a maneira como o Jung usa o inconsciente, na verdade, complica as coisas, porque é isso que ele é, um complicador. Não é um conceito coringa, mas essa galera usa como um conceito coringa, Sim, para usar a é o arquétipo, expressão. né? É o Não, isso aí é o arquétipo. arquétipo. Ah, isso é a sombra. E aí, Champs, o que é que se diz? Não, e não só isso, né? Ainda tem os delírios da física quântica, né? A física quântica explica, né? Nossa. Isso aí a física quântica explica, assim, tá tranquilo, sabe? Já ouvi isso de doutor em psicologia Ai, manda uns junguiana, vídeos da Bibi Bailas pra ele. sabe? Você tem problemas epistemológicos, tem livros de epistemologia Cara, junguiana que trazem essa questão como se fosse uma verdade. Do experimento cara, da cara. dupla fenda, como se provasse que você pode olhar para o inconsciente e ele vai mudar a sua postura, sabe? Assim, delirante, cara. É completamente. Eu fazia parte de um grupo de budismo, né? E tinha um doutor em física quântica, né? E aí tinha duas pessoas desse grupo chegaram para dizer assim: Ah, Humberto, a gente vai para um encontro de psicologia transpessoal e seria massa se tivesse um pessoa da física quântica para debater com a gente. Eu só olhou para eles assim: Não, seria não. Porque isso aí não tem nada a ver com física quântica, tá bom? Aí subiu e elas ficaram assim com cara de tacho. Foi ótimo. Fica sempre essa coisa misteriosa, né, cara? No fim das contas, é sempre um retorno ao inconsciente, né? É sempre um retorno ao Asilo e desconhecido, ignorância, né? sabe? É uma Sempre um velha retorno ao falácia. desconhecido, né? Mas de uma maneira em que ele não é problemático, né? De uma maneira em que ele é uma saída, não o problema fundamental da psicologia contemporânea, né? Pois é, assim. O Jung, quando trazia essa possibilidade, né, como algum grau de resposta, nunca era encerrado em si mesmo. Assim, ó, aqui tem uma manifestação arquetípica tal, ó, olha os desdobramentos disso. Vrá! E tome 500 páginas Isso, falando sobre o mesmo assunto. exatamente. E Sacou? tome um uso rigoroso do método comparativo, né? Não Que é as uma pessoas simples desconhecem, né? explicação. Por sinal, leia o meu livro, né? O método de Jung, explicando aí o método comparativo, as formas de usá-lo, né? Esse aspecto da metodologia, assim, não só da metodologia, mas da própria epistemologia, ele é desconhecido de quem é junguiano. Assim. É, Porque boa parte de quem é junguiano é a galera que quer validar a crença. é. Quer validar suas crenças através de um aspecto psicológico, né? Ao invés de E pagar aí, os próprios boletos, quer que o Jung pague, né? Os boletos deles. sim, sim. E aí você tem as suas crenças. E não tem problema você ter crença nenhuma, não. Assim, você pode acreditar Zero em tudo. problema. Sim, a questão é que não é o Jung quem diz que isso é verdade ou não. É. Porque ele não estava preocupado com isso, assim, sabe? Não estava nem um pouco preocupado. Né? E isso se reflete na produção acadêmica, inclusive. Eu não entendi o que o Luciano quis dizer, mas fica aí. Está no ar a reflexão. Fica a reflexão. Essa validação de crenças pessoais, cara, ela perpassa também a produção O tempo acadêmica. inteiro. Sabe? Sim.
E assim, tem que perpassar, né? A equação pessoal, de alguma maneira, vai atravessar Pois isso. é, mas a equação pessoal também não é uma desculpa para subjetivismo, né? É o oposto. Exatamente. É preciso ter isso em mente para evitar o subjetivismo. Por isso o método comparativo, né? A resposta do Jung ao problema colocado pelo James para a psicologia é o método comparativo. E as pessoas não entendem isso. Acaba que a equação pessoal vira justificativa. É, e a existência de uma psique objetiva, né? O Sem a qual não é ponto, possível pensar em uma psicologia científica. o ponto é que ela deveria servir simplesmente para você saber onde o objeto esbarra contigo. Assim, né? Onde está a tua interseção? E que esse esbarrão pode ser prolífico, né? Sim. Porque daí pode vir uma verdade, não a verdade, né? Exatamente. Mas, enfim, a psicologia junguiana acaba sendo a resposta possível, né, para todas as crenças e para todas as necessidades de validação, assim. E aí não tem como o cara não ganhar um caráter místico, né? Porque, porra, reza para Jung que tá explicado, né? Pois não tem é. jeito. Sabe? De uma maneira que ele não fazia, né? Exato. Reduzindo as explicações. Ah, mas aí quando você diz isso, você está sendo apenas dogmático e não rigoroso, né? Pois é, né, cara? É bom que Assim, são sempre as mesmas groselhas, né? o Nem bom é para que ser quase sempre criativo são as mesmas pessoas. também. Galera foge do ar, que é complicado. É triste. Mas é isso, Jordan. Muito obrigado por estar aqui há quase 2 horas conversando nerdices e junguianices comigo. Cara, eu que agradeço o espaço. E já fica aí o convite oficializado para você colar lá no Opa, só Forever chamar. Jung, para a gente Pode fazer o deixar. episódio do podcast. Beleza. Beleza? Beleza. Pois é isso, Jordan. Muito obrigado. Muito obrigado a todas as pessoas que assistiram aqui ao vivo. Obrigado às que assistirão. Se puderem assistir o podcast do Jordan, né? Forever Young, né? Isso. Forever Jung tá aí em todas as plataformas de streaming. E é isso. A gente fala aí de Jung de uma maneira descontraída, mas nem por isso com menos compromisso. Né? Porque eu acho que isso é importante também. A gente não precisa ser Caxias, não precisa ser certinho o tempo inteiro para falar de Jung. Dá para falar de um jeito descontraído. Porém rigoroso. Sim. Então é isso, muito obrigado. Logo, logo eu vou estar anunciando outras lives com a mesma temática, pesquisas acadêmicas em psicologia analítica, com essa pegada de estudar, ter como objeto a cultura pop. Então, valeu, moçada, valeu, Jordan, foi massa. E Valeu. até mais, moçada. É isto.